E a gente já começa essa tarde de sexta-feira com a nossa cardiologista pediátrica, a doutora Circe Brasil. Doutora, seja bem-vinda ao Boa, Doutor Me Consulta. boa tarde a todos. Obrigada. Olha, gente, olha, prestem atenção que você já é convidado, você, o nosso ouvinte, a participar desse tema, tá? 991541079 é o nosso WhatsApp para você interagir com a gente. E o tema de hoje é o coração do bebê ainda na barriga da mãe. E eu vou fazer uma breve introdução, porque hoje no nosso quadro de saúde com especialista, vamos falar sobre esse assunto que é muito importante e que com certeza deixa muitas mães aflitas quando se trata da saúde do filho, né? O tema é esse e a gente, de acordo com o Ministério da Saúde, estima-se que as malformações cardíacas congênitas afetam cerca de 2 bebês a cada 1.000 nascidos vivos no Brasil, representando uma das principais causas de óbito neonatal. Então, a gente vai falar realmente sobre a questão da importância do ecocardiograma, da ecocardiografia. É isso, eu falei certo, doutora? Ecocardiografia fetal. Ecocardiografia fetal, essa palavrinha me pegou. Realizada entre a 18ª e a 22ª semana de gestação. É o exame mais eficaz para a gente conseguir identificar essas anomalias cardíacas no feto e com precisão de até 97,7%, ou seja, é um exame padrão ouro mesmo, né? E para a gente comentar sobre essa importância desse exame, a gente recebe aqui a doutora Circe Brasil. Doutora, eu já começo lhe perguntando, essas malformações no coração do feto, elas podem passar desapercebidas durante o pré-natal, por exemplo? Podem. Elas podem passar. Nós temos algumas alterações muito sutis, né? Pequenas CIVs, pequenas CIAs, que durante a gestação o ultrassonografista pode não ver, né? O ultrassonografista obstétrico. Por isso que hoje em dia existe uma lei, né? E toda gestante deveria ter acesso a esse exame, se não na rede particular, mas pelo menos no SUS. Em quais casos a gestante ela precisa passar por esse exame, doutora? Em todos. Em todos. Principalmente aquelas que têm fatores de riscos. Nós vimos que o ecocardiograma fetal ele tem uma precisão comprovada acima de 90%, né? Mas existe alguma complicação cardiológica que pode passar batido durante esse exame, doutora? Existe. A gente tem algumas alterações, algumas cardiopatias que são dependentes de canais, né? Que estão relacionadas à aorta. Então, algumas delas a gente às vezes não consegue perceber durante a gravidez, somente depois que o bebê nasce. E caso o bebê nasça com algum problema cardíaco, a indicação é uma cirurgia imediata? Depende da malformação. A gente tem algumas malformações que a gente espera completar 6 meses, espera completar 2 anos, 4 anos, depende muito da malformação que tem nesse coração. Existem algumas que precisam de cirurgia imediata, que são aquelas que são dependentes de canais. Então, essas aí eu preciso que esse bebê passe, né, por uma cirurgia logo que nasce. Então, eu tenho a transposição das grandes artérias, que é uma cardiopatia congênita grave, dependente de canal e que precisa de cirurgia. Eu tenho a síndrome do VE hipoplásico, do ventrículo esquerdo hipoplásico, que também envolve a aorta nesse caso. Então, eu preciso também de algumas cirurgias logo após esse bebê nasce, que é para que a gente consiga manter a oxigenação. Olha, a gente tem pergunta aqui da Ana Paula. Ela pergunta, doutora, boa tarde. Estou com 20 semanas de gestação e gostaria de saber se é realmente necessário fazer o exame do coração do bebê, mesmo quando o ultrassom morfológico já diagnosticou que está tudo normal. É necessário, Ana Paula, porque quem fez o ultrassom é um ultrassom obstétrico. Ele faz uma avaliação do coração muito básica, né? Ele olha as 4 câmaras e olha as vias de saída. Ele não avalia o coração como um todo. Quando a gente faz um ecocardiograma fetal do coração do bebê, a gente olha esse coração todo, a gente olha toda a parte estrutural, toda a parte funcional desse coração.
Perfeito. Olha, quem tá por aqui também é a Juliana. Obrigado pela mensagem, Juliana, lá do Messejana. Estou na minha primeira gestação e tenho muitas dúvidas sobre ecocardiograma fetal. Esse exame é intravaginal? Ele causa alguma dor para a mãe ou para o bebê, doutora? A gente tem dois tipos de eco importantes, né? A gente tem o precoce, que é quando durante a gravidez o ultrassonografista obstétrico suspeita de alguma coisa. Esse precoce ele é feito ali de 12 semanas em diante até 22, que a gente considera como se fosse um ecocardiograma precoce. Ele é melhor, a resolutividade dele, a assertiva dele é melhor quando é feito com ultrassom transvaginal. E depois a gente tem o ecocardiograma que a gente faz de rotina nas mães, que é a idade ideal entre 24 e 28 semanas, podendo chegar até 32, 34. Olá, boa tarde, me chamo Camila, estou na sintonia, estou na 18ª semana, queria entender melhor quais sinais no ultrassom comum podem levar o médico a pedir uma avaliação mais detalhada do coração do bebê, doutora? Então, é muito subjetivo, porque o ultrassom ele é um exame operador dependente, né? Mas assim, ele pode verificar que existe uma câmara cardíaca menor que a outra, ou uma câmara muito aumentada, ou ele às vezes não consegue ver o fluxo entrando e saindo dessas câmaras. Então assim, tem muitas coisas que você pode ver num exame de ultrassom obstétrico, e aí a pessoa que estiver fazendo vai avaliar a necessidade de encaminhar ou não para o ecocardiografista fetal. Lembrando que todas deveriam fazer esse exame. Sim. Independente de alteração ou não, todas deveriam passar por um especialista. Olá, boa tarde, doutora. Me chamo Fernanda, tenho 35 anos. Como já tive um filho com cardiopatia congênita, estou preocupada nesta nova gravidez. Existe maior chance de repetir o problema? Sim, existe. Você tem um fator de risco importantíssimo. Você é uma das grávidas que não pode ficar sem esse exame. E ela pergunta como pode acompanhar como forma preventiva. Ela mesma, a gente já comentou aqui, né, doutora, na semana passada, que a própria mãezinha ela pode chegar e agendar uma consulta. Ela não precisa de um encaminhamento para isso, né? Até mesmo a gente poder falar sobre isso aqui, a importância, porque as mães devem pensar, não, só vou se o médico disser que eu tenho que ir. Não é assim, né? É uma forma de prevenir o bebê também, né, doutora? Sim. Hoje em dia, ainda hoje em dia, a maioria das cardiopatias congênitas, elas só são descobertas após o nascimento, porque esse é um exame relativamente novo e as pessoas não têm ainda o hábito de indicar e nem as mãezinhas sabem que tem que fazer. Perfeito. Olá, boa tarde, me chamo Renata, estou aqui no Caçari, tenho histórico de cardíacos na minha família, sempre tive medo que meus filhos pudessem ter problemas no coração. Caso aconteça esses problemas do bebê, podem ser tratados ainda na gestação ou apenas depois que ele nasce? Assim, problemas cardíacos a gente tem que dividir. Tem os do adulto, que você adquire com a idade, e tem os da criança, que são defeitos cardíacos, são malformações no coração. Essas malformações no coração, algumas em centros muito avançados, a gente já consegue fazer alguma intervenção intraútero. Tem um risco maior, né, de óbito fetal, mas já se consegue fazer e já se tem alguns resultados positivos. A Carolina também, boa tarde, gostaria de entender se existe algum fator de risco durante a gravidez, como diabetes ou hipertensão, que aumenta a chance do bebê nascer com algum problema no coração. Sim, diabetes, como ela já falou, a hipertensão, retrovirose positiva, doenças autoimunes como lúpus, artrite, história familiar, importantíssimo, né? A história familiar de crianças que já tenham nascido nessa família com cardiopatias congênitas. Olá, doutora, boa tarde, me chamo Marina, estou no meu primeiro bebê e queria saber aonde a senhora atende e qual é a semana ideal para fazer esse exame que analisa o coração. Se existe risco se eu fizer muito cedo ou muito tarde.
O ideal é que você faça entre 24 e 28 semanas. É a idade perfeita para você fazer esse exame. Eu atendo na Clínica Perfil. O número de contato é 99155-9169. Tá vendo? Já anota aí, tá? Deixa eu ver. É a Marina. Marina, vai lá, Marina, por favor. É prevenção, gente, isso, tá? Com certeza. A Tatiane também, boa tarde, doutora. Queria entender melhor se as malformações cardíacas do bebê, elas sempre aparecem nos exames de rotina ou se pode acontecer de só descobrirmos depois do nascimento. A maioria delas a gente consegue detectar no exame ecocardiograma, né? No ecocardiograma fetal. As que são dependentes de canais, que foram as que eu comentei logo no início, algumas a gente só consegue depois que o bebê nasce. Doutora Principalmente as que têm relação com arco aórtico. Perfeito. Doutora Circe, me chama Elisângela. Caso seja detectada alguma alteração no coração do bebê, como é feito o preparo para o parto, isso muda o hospital onde eu devo ter o meu filho? Olha, se eu estou diante de uma cardiopatia grave, esse bebê, o ideal é que ele não nasça aqui, porque nós não temos UTI cardiológica, nós não temos cirurgia cardíaca para atender esse bebê. Então, a gente, diante de uma cardiopatia grave, a gente tenta um TFD, que é um tratamento fora de domicílio, para que esse bebê nasça num centro especializado. Perfeito. A Patrícia, lá do Paraviana, boa tarde. Fiquei curiosa, além dos exames de imagem, existe algum tipo de exame de sangue ou outro recurso que ajude a identificar problemas cardíacos do bebê? Não, é só a imagem mesmo. Nós não temos exame de sangue que vá dizer se tem algum problema cardíaco ou não. Boa tarde, doutora. Me chamo Luana, do Buritis. Estou na 16ª semana e meu médico falou sobre ecocardiograma fetal. É um exame seguro para o bebê? Existe algum risco? É um exame seguríssimo, não só para o bebê, como para a mãe. A Simone também, lá do Centenário. Estou em uma gravidez de risco. Eu gostaria de saber quais são os principais sintomas ou sinais que podem indicar problemas cardíacos ainda no útero, doutora? Não, nós não temos sintomas e nem sinais, né? A gente tem um feto dentro da barriga da mãe e que ele só vai me dar sintomas e sinais depois que ele nascer. A não ser que durante a gravidez, num dos exames de rotina de ultrassom, o obstetra observe alguma coisa de diferente. A Larissa, lá do aeroporto, caso o ecocardiograma fetal mostre alguma alteração, o bebê já pode precisar de cirurgia logo após o nascimento? A gente já comentou sobre isso, né, doutora? Pode. Deixa eu ver quem mais está por aqui também. A Isabela, do União, queria entender se o estresse da mãe durante a gestação pode, de alguma forma, afetar a formação do coração do bebê. Não, o estresse não, né? Não de preferência não se estresse. De preferência não se estresse. Ai, meu Deus. A Cláudia também, lá do Jardim Primavera, boa tarde. Minha 4ª gestação, doutor, eu nunca fiz ecocardiograma fetal nos anteriores. Hoje vejo que é importante. Toda gestante deveria fazer esse exame, mesmo sem históricos e problemas? Todas as gestantes deveriam fazer esse exame. Olha, então vamos aproveitar e vamos fazer o convite para todas elas. Muitas mãezinhas aqui mandando mensagem, né, doutora? Já deixe aí o seu contato novamente para a gente poder fazer a consulta de todas elas. Então, vamos lá, gente. É lá na Clínica Perfil, no consultório da doutora Circe. O número de contato é 99155-9169. Atendemos de segunda a sexta. É um exame que não tem dor, não sente dor, nem a mãe, nem o bebê, não tem nenhum risco nem pra mãe nem pro bebê, né, doutora? Não tudo tem tranquilo, risco né? nenhum. É super tranquilo. E é uma forma de você se prevenir e prevenir a vida de quem mais você ama, né? Esse serzinho aí que tá dentro de você. Doutora, eu quero lhe agradecer. Muito obrigado por ter vindo, por a gente ter esclarecido mais uma vez um tema super importante. A senhora também é muito presente lá no seu Instagram. A doutora faz vários vídeos muito explicativos. Já deixa a sua rede social também, doutora, por favor. É doutora Circe Brasil, tá bom? Pronto, simples assim. Doutora Circe Brasil.
Combinado, gente. Doutora, muito obrigado, tá? Tá bom, obrigada a todos. Uma boa tarde. A gente se encontra sexta-feira que vem? Sexta-feira que vem. Mesmo horário, né? Mesmo horário. Fechou. Eu não lembro de cabeça. 2h09. Eu vou para um breve intervalo e já já a gente volta. Não sai daí.